Fala galera, depois de 1 milhão de anos eu retorno aqui no YouTube para mais um vídeo. E o que você acha desse assunto? Você conhece essas escolas de informática, cursos profissionalizantes que vendem cursos de informática? Talvez hoje em dia, né, isso já tenha saído do hype, né, já há muito tempo eu acredito, mas era um absurdo no início dos anos 2000 que todos os pais queriam colocar seus filhos num curso de informática. Provavelmente, se você tem na minha faixa etária de idade aí, né, se você é da Millennials, né, ou ali do início da geração Z, você provavelmente passou por isso, né? E era muito doido como que todo mundo queria fazer um curso de informática, até porque tudo estava se informatizando, ou melhor, digitalizando, né? Então, vou citar alguns exemplos. A secretaria da escola antes era cheia de armários, né? Então, lá você tinha muitos armários com os boletins escolar de cada aluno, o histórico escolar de cada aluno, tudo em papéis, né? Hoje em dia, isso tudo é digitalizado, o boletim escolar é feito na planilha do Excel, né? Então, você percebe como que realmente a informática mudou o mundo como um todo, né? Você vai numa farmácia, o catálogo, né, para saber quantos medicamentos tem ou não tem, está numa planilha do Excel, no banco de dados, né? Isso aí é muito interessante. Sei lá, qualquer outra coisa, marcar consulta, qualquer coisa que você pensar, né? Copa do Mundo, estamos agora em 2026, está passando a Copa do Mundo num canal do YouTube. E se você falasse aí no início dos anos 2000, era loucura. Quem iria acreditar, né? Que isso iria acontecer? Não, vai ter Copa do Mundo de graça na internet. Né? Não é na emissora, né, que tem toda uma estrutura, como, né, aí a Rede Globo. Então a gente já sabe como que tecnologia mudou. Porém, eu tenho que dizer, voltando para os cursos de informática, né? Esse era o contexto que tinha na época, né? Cara, muita informática, meus filhos precisam fazer um curso disso, porque isso é o futuro, né? E deveras, realmente, é verdade, né? Foi verdade, na realidade, né? Porque a gente já, desde aquela época, já se envolveu tanto, né? Na tecnologia, já tomou conta das profissões no geral. Porém, ainda existem empresas, hoje, em 2026, que estão no mesmo método dos anos 2000. E eu já fui professor há, no mínimo, 5 anos desse método, né? Eu tenho, por formação, né, estou concluindo licenciatura em Física, e já há alguns anos já sou professor, né? Mas o que eu mais trabalhei foi com informática, embora eu não tenha uma formação acadêmica em tecnologia, em TI ou algo nesse sentido, mas sempre trabalhei com TI, ou melhor, já trabalho com TI há pelo menos uns 10 anos aí. Aí na raça, né? Você aprende na cara dura, né? Às vezes eu venho de um contexto muito pobre que você quer sair daquela zona, né? De extrema pobreza, de sobrevivência, de trabalhar de segunda a sábado, de não ter mais vida, de carregar peso, de ter problemas aí, de repente, a forma como se trabalha, né? Problemas de saúde. Você quer sair dessa vida e algo te move, né? O que me movimentou foi essa situação para aprender informática na marra. Então eu aprendi sozinho, né? Lembro como se fosse hoje, né? Quando eu comecei a aprender informática, a primeira coisa que me ligou para mim ter uma profissão foi o programa CorelDRAW. Eu não fazia ideia, mas na época gráfica rápida era algo que tinha bastante, né? Era assim no hype, digamos assim. Então eu abri YouTube, aprendi a mexer no programinha, cara, pronto, entrei para gráfica, depois trabalhei em lan house e aí já fui para escolas de informática. Porém, essas escolas de informática que eu trabalhei eram essas escolas profissionalizantes, de cursos profissionalizantes. E provavelmente você sabe bem, né, de como que é essas escolas. É aquelas escolas que é assim, ou liga para os pais, eles arrumam contatos por aí, liga para os pais e fala assim, você tem uma entrevista aqui. Geralmente eles não falam que é uma entrevista de emprego, mas eles usam o termo entrevista. Aí entrevista avaliativa, entrevista de carreira, sei lá, qualquer termo que eles podem usar. E aí o pai vai, e geralmente o pai vai com a ideia de que, pô, meu filho vai arrumar um emprego. Então, tem algumas escolas que realmente mentem na cara dura, realmente propaganda enganosa, no sentido que eu já trabalhei nesse tipo de escola, que o aluno, o que o pai realmente acha que é emprego, chega lá, é uma entrevista para o curso, né? Porque como que funciona? Eu vou te mostrar como é que funciona, a farsa. Chega lá, bota o menino para fazer uma prova de TI. Ele não consegue fazer ou ele erra a maioria das questões. Aí, esse resultado da prova é a justificativa para vender o curso. Tá vendo? Seu filho não tem o conhecimento necessário para arrumar um emprego. Ele precisa disso. E aí vende o curso. Mas algumas empresas não vendem o curso meio que né? Eles não falam que é um curso, falam que é um treinamento, é uma qualificação, e que eles têm que pagar isso, mas que depois de 3 meses já podem se candidatar ao emprego e parará, né?
Com certeza, ou você já passou por isso, ou você conhece alguém que passou por isso, né? Enfim. E aí eu também já trabalhei em escolas que o pai já chegava lá sabendo que era curso, só que ele não queria, às vezes, comprar aquele curso naquele momento, né? Mas não, eu só consigo garantir essa promoção hoje, esse preço promocional hoje. E, vou ser sincero, era preços absurdos, mensalidades absurdas, de papo de R$ 300 para um curso de informática, no máximo intermediário, com conteúdo que o aluno pode ter no YouTube completamente de graça, né? E obviamente, né, eu sei que tem um valor ali da estrutura, o valor principalmente do professor, mas é muito absurdo você cobrar R$ 300 num curso básico, no máximo intermediário, uma coisa ou outra. Né? Então, isso é loucura, que é papo de, é preço de graduação, pós-graduação, você paga isso. Né? Graduação ali de uma unisquina é esse valor. É loucura, gente. Né? Então, pondo certificado por certificado, diploma por diploma, o do ensino superior é muito mais valioso do que de um curso. Que geralmente as pessoas não querem saber se você fez um curso de informática, as pessoas só querem saber se você conhece de informática, você tem habilidade, se te passar um problema, você resolve ou não. Né? O seu certificado não vai garantir nada, mas a sua competência, a sua habilidade, a sua força de vontade, sim. Então, é superfaturado. Porém, tirando isso, né, essa superfaturação, é muito doido como que existe todo esse esquema, e funcionou muito nos anos 2000, 2005, 2010, 2000, aí um pouquinho mais depois de 2010, né, 11, 12, 13, porém, ainda existem escolas assim. E, infelizmente, como alguém de dentro desse tipo de escola, é complicado, é uma situação, assim, extremamente complicada, porque eu, né, como professor, me sinto fazendo parte daquele esquema que eu não queria fazer parte, né? Assim, o que mais incomoda é porque quem vê de fora pensa assim, nossa, eles estão vendendo algo enganoso, né? O método é meio de má fé. O método, sim, é de má fé. Muito questionável. Mas o curso, igual, dependendo do professor, ele vai trazer um bom conteúdo ali, trazer muito valor, né? Na maioria das vezes, o que salva essas escolas são os professores, porque eles, né, trazem ali conteúdo. Por exemplo, nas minhas aulas, eu já trazia conteúdo, às vezes, até de ensino superior, que eu estudava, coisas que era de meu interesse pessoal, e eu via que a turma estava engajada, queria aprender mais, e eu entregava mais conteúdo para a turma, né? A gente era curso intermediário de informática, mas já teve turma que eu já fiz aula de programação em Python, porque os meninos estavam muito desenrolados, né? Então isso vai depender da turma, obviamente, mas quem salva essas escolas quase sempre foram os professores, tá? Porque a escola, na maioria das vezes, os vendedores não faz ideia do que está vendendo. Não faz ideia do que vende. Eles não conhecem o curso, não sabem o que é ensinar do curso. Então tudo que eles falam para te ludibriar é só para te ludibriar mesmo, porque eles não fazem ideia do que, nem que o curso é bom, eles não têm ideia disso. Né? Eles supõem que o curso é bom. Graças ao bom Deus, não faço mais parte desse cenário, não faço mais parte dessa história, né? Não sou mais empregado, mas agora, né, é a dificuldade de você tentar sobreviver. Estou tentando uma nova empresa, né? Aí na área de tecnologia, prestar treinamento, consultoria aí para empresas, e em especial também fazer aulas online aí, né? De alguns temas aí com valor acessível, enfim. Promover a educação, né? Eu gosto muito da área da educação e a educação de tecnologia no geral, né? Já que TI tá em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar. Mesmo que tenha esse desespero, né? De tentar alguma coisa aí nova, mas sinto aliviado de não fazer mais parte dessas escolas. E aí eu queria comentar com vocês, né? Não sei se alguém vai ver esse vídeo, que meu canal é pequeno, né? Tem 10 inscritos, mas é triste saber que ainda existem esse tipo de escola e que é uma decadência, que é um método extremamente questionável e dói porque geralmente o público que eles tentam entrar em contato é um público vulneravelmente social, em que os pais estão desesperados para ver os filhos trabalharem, para conseguir uma vida de sucesso, porque os pais sabem que, né, por N situações da vida, não tiveram sucesso financeiramente, uma estabilidade financeira, mas eles desejam isso para os filhos. Então é esse desespero que o pai está de, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para que meu filho não viva a minha vida. Então é um contexto muito sensível, né? Mas eles se aproveitam de cada centímetro lá ele dessa história, né? Ele se aproveita de cada situação. Se você fala qualquer coisa de vulnerabilidade para esses vendedores aí, eles se aproveitam e sugam até fazer você comprar o curso. É muito triste, é muito triste. Isso chega a ser um pecado, deveria ser um crime, mas enfim, né, é a decadência dessas escolas de informática, que não deveria ser. Né? O curso tem valor,
O curso deveria ser bom, mas é porque essas escolas existem desde anos 2000 bolinha, e eles acham que esse é o único método de vendas, né? Que vende, o lucro deles está no excesso de vendas, né? Sabe aquelas coisas que são baratas, né? Que o lucro, para eles conseguirem lucro, eles têm que vender muito, né? Se bem que é muito questionável, né? Porque o lucro, enfim, né? Eles já têm até uma estrutura que não precisa, né? Então, às vezes, você tem tanta gente trabalhando que não teria necessidade de ter tanta gente trabalhando. Né? Enfim. Mas é isso. Já passou? Você já conhece alguma dessas escolas aí? Conta aí pra mim. É isso. Complicado, né? Ô, inscreve no canal, cara. Escreve aí. Curte. Você é louco. Até a próxima, gente.